O Parlatório Livre e a rádio Vida Melhor FM têm a satisfação de receber Fernando Conrado. Seja muito bem-vindo, é um privilégio. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade para conversar aqui com o Parlatório. Esse teu sotaque gaúcho, mas você não conhece muito o Paraná. Não, é minha primeira vez no Paraná, no interior do Paraná, Londrina. Me surpreendeu pela beleza da cidade, a pujança da cidade, a organização, limpeza. Parabéns. Não à toa que é um símbolo, né? O Paraná como um estado pujante, forte aí dentro da nossa nação. Fernando, quando a gente te ouve, a sua análise ela vai para além da vala comum. Isso é um elogio, mas também é uma provocação. Porque você consegue trazer uma nuance poética, filosófica, que, em geral, a audiência não está preparada, mas precisa. E você tem feito uma leitura sobre o conflito ali na região da Rússia, da Ucrânia. É isso que não aconteceu a partir de ontem, né? Já tem toda uma historicidade. A que você atribui essa sua forma de fazer análise? Eu acredito que o principal ponto aqui é nós termos noção do processo civilizatório. Tem os pensadores já costumavam falar há 2.200 anos atrás, e nós até hoje continuamos questionando eles, que é olhar o presente com os olhos do passado, para que assim a gente possa prever o futuro. Então, diante do conflito como todas as pessoas acham que a Rússia começou em 91, outros acham que ela começou em 1917, a Rússia vem de tempos inominais, né? Séculos e séculos atrás. Se a gente examinar todas as características da região, do seu povo, da sua geografia, e entendermos que a geopolítica é um jogo de interesses, não só da Rússia, não só da Ucrânia, não só do Ocidente, mas como do próprio Brasil. Então, o meu objetivo de analisar os fatos é ver, como manda até mesmo o próprio jornalismo, analisar todas as informações e tentar obter, a partir delas, saber qual será o próximo passo. Porque só assim que a gente vai conseguir se defender e tomar melhores decisões, não só para a nossa nação como um todo, mas para a nossa própria vida. Mas nem todo mundo tem a capacidade ou a informação necessária para entender que isso não é hoje. Isso é atemporal e é desde sempre. E sempre haverá conflito, sempre haverá um pedido de fronteira ou de interesse. Quando você coloca a coisa dessa perspectiva, que a minha análise é correta, e quem tem um pouco de curiosidade começa a ler, a entender os grandes pensadores russos, eu vou citar o Dostoiévski, que diz: "Mãe Rússia vai salvar o mundo". Quando a gente entende essa cabeça russa, né, vou colocar dessa forma bastante simplista, tá? A gente sabe que esse conflito não vai parar hoje, e se houver um cessar-fogo, é apenas um hiato para que no momento seguinte essa necessidade de, abre aspas, guerra, fecha aspas, continue. Já para deixar claro para as pessoas, né? Para mim, a maior vítima da guerra é o povo ucraniano, onde está se rebelando hoje o próprio conflito. Vamos deixar uma coisa clara: eu não sou pró-Rússia, não sou pró-Ucrânia. Nós estamos analisando os fatos. Quando fala Dostoiévski, para as pessoas terem noção, todo o pensamento ocidental, quais são os maiores nomes que a gente tem do pensamento ocidental, né? A gente pode chamar o Freud, que é do seu pensamento, quando a gente saiu para achar que existe um lugar na nossa mente, né, físico, para todas essas ideias, e a gente pode chamar o Nietzsche também, né, com o seu niilismo de enxergar a racionalidade como uma grande resposta humana. Senhores, esses dois caras se construíram em Dostoiévski. Então todo pensamento ocidental, o conceito de culpa, ele vem do Crime e Castigo do Dostoiévski. Então a Rússia, assim, as pessoas têm que ter noção. E aqui, senhores, infelizmente no Brasil a gente tem que dizer que o céu é azul e a grama é verde. Tem que falar o óbvio, né? Eu não tô defendendo Rússia, não tô defendendo Ucrânia. Tô te trazendo informações. A Rússia é o maior país do mundo. E eles são o maior país do mundo há muito tempo. Há séculos. Um pouco mais de milênio. O russo, ele acha o belo, o balé, a cinese do corpo humano. Se lembra? Quem tem idade dos 40 anos vai se lembrar daqueles filmes da Guerra Fria? O russo, quando ele tinha que mostrar alguma coisa para o americano, né? Ele levava ele para ver balé. Eles veem beleza naquilo. O russo joga xadrez na neve, na rua, os vovozinhos jogando xadrez. Checkmate! A gente não tem isso no Ocidente, é um outro mundo. E a visão que muitas vezes se discute, mas eles são... Porque olha só, o que está acontecendo mesmo, a gente tem que enxergar, é que está todo mundo perdido.
tanto da direita quanto da esquerda. O pessoal da esquerda não sabe o que defender. Se é o globalismo, né, do qual a OTAN é um símbolo vinculado à Ucrânia, ou se é a mãe Rússia comunista dessa primeira experiência soviética, né, que vem desde o pensamento, porque foi a primeira vez que o pensamento do alemão Karl Marx foi implantado no mundo, foi na União Soviética. E a direita também está perdida, porque ela não sabe se tem que defender esse conservadorismo, entre aspas, do Putin, que está lutando contra o globalismo no mundo, ou se tem que defender a autonomia, a soberania da Ucrânia. Então, nesse grande imbróglio de pensamento aqui, o que eu trago para as pessoas é informação de dados técnicos, dados de geopolítica, dados históricos para o pessoal pensar. Tem muita gente que acha, não, mas a Rússia é comunista com rato, como é que tu não enxerga uma coisa dessa? Mas a Rússia viveu toda a sua história a partir de líderes autócratas desde o seu início. O início do Rus, né, que foi o primeiro líder russo. A Rússia vem de um cara chamado Rus, e ele nasceu em Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje. Então vocês veem como essa história está toda unida, não é fácil de secar isso assim de maneira tão simples. E essa continuidade vem de séculos de um líder autócrata. Então, os czares, né, os czares, que vem de César, imperador, Kaiser em alemão também, tem a mesma etimologia, eles caminharam durante séculos. O comunismo, ao meu ver, é apenas uma das facetas que esse eurasianismo, o encontrar essa mãe russa, porque olha só, as pessoas têm que ter uma outra noção também. O russo em si, nós chamamos, existem das diversas cores das peles dos seres humanos, uma delas é a branca. E quem é branco, o nome é caucasiano. O nome caucasiano vem do Cáucaso. O russo acredita que ele é o berço do homem branco, do caucasiano, da mãe Rússia. Vocês entendem? E aqui não tem nada que uma cor é melhor que a outra. Não estou nem falando de cor de pele, não é isso. Mas eles entendem isso, eles querem preservar essa nação, essa mãe Rússia, como fizeram desde o princípio. Então isso passa, esses líderes autócratas passam dos seus czares, dos Romanov, tal, se transformam dentro do comunismo. Para mim o comunismo tem suas características próprias, ninguém está falando sobre isso aqui, mas foi uma faceta desse eurasianismo que a gente vê hoje no próprio Putin, numa Rússia pós-czarista, que se abrangeu, se serve da burocracia comunista para se manter no poder até os dias de hoje. Então esses são os pontos que eu quero trazer para as pessoas. Conrado, eu nunca tinha pensado nisso. E começar a fechar os pontos na cabeça para tirarem suas próprias conclusões. O Dugin, em alguma medida, é o Rasputin modernizado? Essa teoria, né, da quarta janela que está aberta, do Dugin, e ele como um pensador do Putin, mas a gente tem que pensar, pessoal, tem muita gente que subestima o próprio Dugin ali, mas esse cara é um pouquinho mais avançado que o Steve Bannon, por exemplo, do Trump lá. Esses caras estudam há muito mais tempo. Mas, de fato, o que o Dugin busca é colocar essa busca por uma Rússia maior através do meio político, através da própria guerra. Se a gente for pegar o pensamento, tem um embate clássico do Olavo de Carvalho com o Dugin ali, a gente vê que Acabei de terminar. Que o Olavo é muito mais filosófico, muito maior que o Dugin nesse aspecto aí, mas é ele que traz essa politização, é ele que traz essa propaganda, é ele que traz essa informação que a gente acaba hoje em dia combatendo de todas as formas, dentro da nossa visão verdadeiramente conservadora, né? Porque a discussão entre o Olavo e o Dugin ali é o seguinte, olha só, esse conservadorismo que querem colocar como propaganda na União Soviética, que é um país que está lutando pelo cristianismo da maneira ortodoxa, ou que está lutando pelos valores conservadores da família, isso é só propaganda para eles continuarem expandindo cada vez mais. Então é exatamente por isso que é importante a gente analisar todos os fatos para chocá-los uns com os outros e conseguirmos depurarmos uma consciência mais perto da verdade. Esse é o objetivo, eu acho, dessa grande discussão. Isso é Aristóteles. Sempre, né? Porque o grande objetivo, se nós pensarmos que Aristóteles foi o cara que já defendeu o conhecimento como sendo duas formas, é sapiência e prudência. A sapiência é essa que tu consegue obter através do estudo formal dos livros, e a prudência é baseada na experiência. Né? E aí ele vem com essa ideia, e a gente tem, e aí que tá, qual é o problema do mundo hoje? Aristóteles dizia, uma das formas de nós chegarmos a um conhecimento novo é a própria dialética. Eu trago uma ideia, uma tese, tu vem com uma outra ideia, uma antítese, a gente choca as duas, compara, chega a um conhecimento novo, uma síntese. Só que para isso é necessário que a gente tenha uma honestidade intelectual, e o mundo hoje não tem essa honestidade intelectual nas discussões. É um adversário querendo ganhar do outro, numa heurística, que o próprio Aristóteles já
levantava, e que o Schopenhauer falou muito bem, inclusive o Olavo de Carvalho tem uma grande abertura do livro da erística do Schopenhauer. Vale muito a pena a leitura para quem gosta desses assuntos aí, entender um pouco mais dessa dialética aristotélica a partir do próprio professor Olavo. E o Aristóteles também, sob nova perspectiva dele também. Mas também, bom, mesma linha. Mas é que tá, o Aristóteles sob nova perspectiva, até eu tenho uma live que eu adorei ter feito com o Olavo aí, que foi exatamente discutindo essa visão que o Avicena havia feito algumas vezes, São Tomás também, de unir os discursos aristotélicos, porque quando os discursos aristotélicos foram escritos lá na Grécia, eles se perderam durante a Idade Média. E quando eles foram redescobertos no século XII ali, um pouco antes da Renascença, quando eles foram descobertos, parte estavam em Munique, parte estavam em outros lugares dos monastérios, Munique, né, Mônaco, vem dos monges, os lugares dos monges na Alemanha. Quando eles foram descobertos, quando foi descoberta esse novo pensamento grego, ele acaba fundando a própria Renascença, né? Essa visão clássica que é a busca de um ideal melhor, de um ideal mais perfeito. E o Olavo teve essa capacidade de trazer para o homem médio, para o homem comum, essa união dos discursos. Quando a gente chega desde o primeiro momento da poética, quando a gente quer chamar a atenção da pessoa, né, para falar de uma forma mais rebuscada, passando pela propriedade da retórica, de trazer maiores informações, até mesmo a gente chegar numa lógica, né? Então, somando todos esses aspectos, tem que chegar a essa consciência. Então, o que eu trago para as pessoas é trazer mais informações, porque hoje em dia o mundo está completamente, as informações estão muito fragmentadas, e as pessoas acabam defendendo uma bandeira ou outra, sem entender que não existem santos. A posição do Brasil, e aí todo mundo diz, tem que ficar lá da Ucrânia, tem que ser lá da Rússia. Cara, a melhor posição que tu pode ter numa guerra, e aí vale a pena a gente pensar de maneira pragmática a geopolítica, é o que eu posso obter de interesses para a nação, para o país, para que tu defenda. Antes da guerra é muito ruim tu ser neutro, porque tu não tá apoiando ninguém. Isso é muito ruim, mas depois que uma guerra se inicia, é muito bom tu ser neutro, porque tu pode ter negociações com os dois lados. E é isso que a gente tá vendo acontecer. Não à toa, e vale a pena a gente lembrar que esse conflito que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia tá deixando o Ocidente cair todas as suas máscaras, literalmente. A gente está vendo o Biden, os Estados Unidos, fazendo negociações com a Venezuela e negociações com o Irã, que eram dois países que estavam sofrendo embargo, sofrendo sanções, e uma coisa que ninguém se questiona, e são as coisas que eu questiono e trago para as pessoas. Com quem que o Biden negociou com a Venezuela? Negociou com Maduro? Nicolás Maduro? O ditador? Mas, senhores, os Estados Unidos reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela. Ele não poderia estar negociando com Maduro. Tinha que estar negociando com o Guaidó. Então vocês percebem o que está por trás e ninguém comenta nessa guerra do que pode estar certo, o que pode estar errado. Um outro ponto que a gente viu também importante, para mim o mais importante de todos eles, é a gente ter visto a Alemanha pacifista, né? Paz e amor contra a guerra, de uma hora para outra rasgar as suas leis, modificar as suas leis e autorizar a exportação de armas para zonas de conflito, de armas mortais para zonas de conflito. Do dia para a noite, o seu pacifismo se transformou em 2% do seu PIB, mais de 100 bilhões de dólares para a renovação do seu exército. Então as pessoas têm que enxergar o que está acontecendo. Não tem lado certo, não existem santos. O que a gente está vendo nessa guerra é que grande parte da máscara do Ocidente está caindo, e o que a gente consegue perceber melhor ainda é que não existem líderes. Não tem ninguém para bater no peito e dizer, deixa que eu vou lá sentar com Putin, nós vamos chegar no meio termo. Não existe essa pessoa no Ocidente. Quiçá o nosso presidente Bolsonaro. Porque, inclusive, vale a pena lembrar também, para quem ainda não viu essa informação, que os Estados Unidos, que atacavam tanto a diplomacia brasileira, já começaram a ver com outros olhos, a bater palmas, dizer que a atuação brasileira nesse conflito está indo muito bem. Né? Então é para vocês verem, senhores, tem muitas informaçõezinhas no meio das entrelinhas que não passam na grande mídia, que vocês têm que atentar para assim tomar a tua melhor decisão. Tudo que eu quero das pessoas é que tu saiba tudo possível, para que assim tu tome a melhor decisão para a tua vida, para a tua família, para as tuas circunstâncias, para as coisas que estão ao teu redor, né? Circunstare, e também com isso no final para a tua nação. Isso foi uma aula, você deve agradecer a Deus pela possibilidade de poder ouvir e aprender.
O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM agradece ao Fernando Conrado. E lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Amém. Cara, Amém. muito obrigado. Deus te abençoe.